Amém? Bom dia para todos, né? Estou aqui acordada, né? Terminei de orar agora há pouco, a honra e glória de Deus, né? Eu estou aqui, irmãos, para relatar um sonho que eu tive hoje pela manhã. Foi um sonho bom e ao mesmo tempo não foi bom, né? Que eu senti e eu não desejo para ninguém, né? Então o sonho foi assim, eu já vou direto para o sonho do arrebatamento, porque eu tive um sonho que eu estava na gruta, né? E o meu pé é puxado, né, por um redemoinho de água nessa gruta e o Senhor me ajuda, né? E aí esse sonho foi muito perturbador, né, para mim, né? E o sonho do arrebatamento foi assim, irmãos, né? Foi esses dois sonhos, né? Esse da gruta, que eu estava num lugar que era de pedra, né? E tinha um redemoinho de água, né? Tinha muitas águas nesse lugar, parecendo cachoeiras que tem pedras, né? E tudo assim. E aí, meu pé é puxado por esse redemoinho de água, né? Mas aí o Senhor vai e consegue me puxar e me tirar dali. E o outro sonho que eu estava numa rua, né? Parecendo uma rua que tem aqui na minha casa, de asfalto. E aí eu vi um prédio muito grande, um prédio alto, né? Todo com as janelas de vidro, aquele vidro esverdeado, né, que é temperado. E aí, irmãos, nisso que eu vi esse prédio, lá em cima do prédio tinha um bocado de criança, várias crianças, né, as crianças tudo de branco, né, e as pessoas que passavam na rua sempre olhavam para o prédio e falavam, oh, as crianças de Deus, glória a Deus, as crianças são de Deus, né, e glorificando a Deus e elogiando aquelas crianças e falando, né, que as crianças são abençoadas e tudo. Aí eu olhando também, falei assim, é verdade, as crianças é de Deus, Deus é o reino dos céus e tudo, né, falando. Aí eu olhava para as crianças lá, tipo, elas brincando, né, se divertindo ali naquele topo daquele prédio. E aí eu via aquelas crianças, e nisso que eu vi as crianças, elas estavam olhando para o céu. De repente elas voltaram e olharam para o céu, todas. Eu olhava elas olhando assim. Aí de repente eu via elas apontando, né, tipo, parecendo, tipo, indicando, olha lá para vocês verem, ó, que a gente está vendo, né. Aí nisso que eu vi as crianças apontando para o céu, irmãos, eu vi milhares e milhares de anjos no céu. Muitos anjos que, nossa, era de perder de vista. Tanto de anjo que eu vi no céu, né? Eu vi as nuvens assim, o céu aberto assim, com as nuvens ao redor assim, e muitos anjos descendo. Aí eu, no meu pensamento, né, na hora que eu estava no meio da rua, que eu vi as pessoas andando, tudo, eu falei, o arrebatamento vai acontecer agora, né? Aí nisso eu vi os anjos descendo em alta velocidade e tal. Vários anjos descendo assim de vez. E aí, nisso que eu vi os anjos descendo, irmãos, os anjos desciam, chegavam numa pessoa, né? Aquelas pessoas que é escolhida para ser arrebatada. Chegava, eles chegavam com conta-gotas, né? Aqueles conta-gotas que na ponta tem uma borrachinha, né? A gente aperta e a gota vai e sai, né? Aí eu via eles gotejar na boca da pessoa. Aí quando eles gotejavam aquele líquido, que eu não sei o que que era, na boca das pessoas, eles abraçavam as pessoas e levavam para o céu, né? E nisso sucessivamente, todos os anjos que estavam descendo e arrebatando as pessoas, né? É nisso que eu observei isso, né? Aí eu olhei novamente para o céu, aí eu vi mais anjos ainda, milhares e milhares de anjos. E aqueles outros era outra quermesse de anjos que ia descer para arrebatar mais outras pessoas, né? Aí eu falei, e agora? Né? Eu no meu coração, falei assim, agora. Aí tinha uma senhora diante de mim, perto do meu lado, né? E ela tava vendo aquela cena toda, os anjos arrebatando as pessoas, né? E o povo tudo em euforia e tudo. E aí eu vejo um anjo descer na nossa direção, né? Um anjo parecendo uma mulher, né? E aí esse anjo vai e desce e goteja o líquido na boca dessa senhora que estava junto de mim e vai abraça ela e as asas dela do anjo se abrem e ele sobe com ela, né? Aí eu falei, ah, agora vai ser minha hora, agora vai ser eu. Aí na hora que eu olho para o céu novamente, eu vejo mais anjos ainda, né? E nisso que eu vejo os anjos, eu vejo no centro dos anjos assim, eu vejo Jesus. Eu vi Jesus lá no centro daquele céu e os anjos ao redor, milhares e milhares de anjos, e vejo Jesus, né?
Eu vi ele de barba, vi ele com cabelo, o cabelo dele até aqui no ombro, longo, o cabelo dele grande, né? E barba, né? Claro, assim, mais ou menos da minha cor e tal. E eu vi ele com a coroa, né? Eu vi ele com a coroa, daquelas coroas de reis mesmo, né? De majestade mesmo. Pois ele é o rei dos reis, né? Ele é o senhor dos senhores, né? E eu vi ele também com um cetro na mão, né? Quem é estudioso aí, né, sabe o que significa um cetro na mão, né? E para mim indica poder, né, glória, né, majestade, tudo isso, né? E também justiça, muitas coisas, né? Então, aí eu vejo o nosso Senhor Jesus Cristo lá no centro, no céu, e muitos anjos, né? Aí nisso eu vejo um anjo, e junto dele, e esse anjo parecia uma mulher também, com cabelo preto e branquinha, branquinha assim, com cabelo preto, linda, 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 o rosto perfeito, sem nenhuma marca de expressão, sem nada, sem mancha, sem nada, perfeição pura. Aí nisso que eu vejo ela olhando para Jesus, ela vai e olha para Jesus assim, e faz assim com Jesus, aí Jesus olha para ela e faz assim. Ele nem abre a boca, ele só acena assim na cabeça. E aí nisso que eu vi Jesus fazendo isso, que indicava que eu não ia ser arrebatada. Que aquele anjo que era o anjo que ia ser destinado para me arrebatar, para me buscar, né? Porque o Jesus, ele, na palavra de Deus, fala que ele não vai pisar na terra, ele vai ficar nos ares, né? E os anjos que virão, né, arrebatar as pessoas, né? Os escolhidos de Sião, né? Os remidos de Deus, né? Então, Jesus vai falar assim para o anjo que eu não. E aí, irmãos, quando eu vejo Jesus fazer e falar isso, né, pro anjo, né, eu fiquei muito triste, né. Aí no sonho passava muitas coisas na minha cabeça, né, falar misericórdia, eu não vou ser arrebatada, meu Deus, por quê, né? E aí, nisso que eu vejo Jesus falar pro anjo que eu não, né, eu fico muito triste no sonho, eu fico com agonia, com uma angústia dentro do meu coração, né? Aí depois chega um anjo, né, junto de mim, né, depois que eu vejo essa cena toda que Jesus falava que eu não ia ser arrebatada. E aí veio um anjo junto de mim, só que esse anjo era mais, ele tinha uma expressão mais assim, séria, de, não sei explicar, né? Aí esse anjo vai e pega no meu braço, fala assim, vamos que você já vai direto pro inferno, né? Aí, de repente, na hora que ele tá me levando, né, esse anjo, aí ele fala assim, você só não vai agora porque, tipo assim, vamos dizer, a supervisora, a diretora da entrada lá pro inferno, ela não chegou ainda, espera ela chegar. Bem assim, o anjo falou para mim assim, dessa forma. Né, irmãos? Então, ali naquela hora ali que eu não fui arrebatada, eu fiquei me perguntando, mas Senhor, falei assim dentro de mim, né? Até com aquela raiva dentro de mim, aquela injustiça, assim, eu fiz as coisas para o Senhor e louvo, faço as coisas na casa do Senhor e não fui arrebatada, né? E aí eu fico com aquela sensação ruim, sabe, irmãos, de impotência naquele momento ali, eu saberia que eu ia direto para o inferno, não tinha mais nem como eu relutar e nem pedir misericórdia, porque não havia mais, né? E aí, irmãos, quando eu falei com meu marido, eu falei até chorando, porque a gente sente a sensação de potência, né? De não poder fazer mais nada, né? Não tinha mais jeito ali, não tinha mais de implorar, de prostrar, de pedir Deus misericórdia, porque não havia mais, né? E aí no meu pensamento eu perguntava assim para Deus, ô Senhor, porque eu fiz as coisas para o Senhor, eu busquei a tua presença, eu louvei, eu fiz as coisas na tua casa e não fui arrebatada, Senhor, por quê? Né? Eu ficava perguntando a Deus assim, no meu coração. Gente, e a sensação que eu sentia na hora que eu vi Jesus fazer assim, tipo, parecendo que ele nem me conhecia, né? É que nem na passagem do Senhor fala, né? Que quando ele separará os bodes das ovelhas, né?
ele vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, né? Então, irmãos, eu me senti ali um nada, eu me senti um lixo, porque eu não, eu não merecia nem estar vendo ele ali, sabe? Mas eu via ele falar que não, que eu não ia ser arrebatada, que eu ia ficar. E eu via aquelas pessoas subindo, os anjos levando, os anjos tão bonitos, os anjos com as asas lindas, perfeitas, os anjos lindos e descendo e gotejando aquela água, naquele gotejador na boca das pessoas e abraçando as pessoas, porque eles eram maiores que as pessoas, né? Abraçando as pessoas, e as pessoas parecendo uns bonequinhos nos braços dos anjos, e os anjos subindo para o céu, né? Então, irmão, naquele momento ali eu me senti tão triste e ao mesmo tempo ter revoltada, sabe? Eu tava até falando com meu marido, eu contei com meu marido primeiro antes de fazer esse vídeo. E aí, irmãos, a sensação era a pior possível, sabe? Que a sensação de você querer morrer e acho que a dor da morte ia ter mais aliviada do que aquela hora ali, sabe? Mas é que nem fala a palavra de Deus, né? Que as pessoas procurarão a morte e ela fugirá delas, né? Então, irmãos, eu pedi a Deus, eu sei que a gente tem que confiar em Deus, né? Mas eu falei com Deus que seja feita a sua vontade, Senhor. Porque, irmãos, se eu não me engano, se é em Mateus, né? A parábola das bodas, né? Fala que um grande rei convidou, né? As pessoas escolhidas, né? Para irem para as bodas do casamento do filho dele, né? E essas pessoas não foram, essas pessoas recusaram, essas pessoas não queriam, né? Porque elas tinham muitas coisas para fazer, tinha fazeres para fazer, tinha terras para cuidar, tinha bens para cuidar, né? E essas pessoas não aceitaram, né? Não aceitaram o convite. Aí o rei mandou novamente o servo dele ir convidar quem quisesse, quem fosse nas ruas, nos lugares e trazer as pessoas, né? E aí esse servo foi e chamou essas pessoas, e essas pessoas todas foram, né? Acho que de pessoas, de moradores de rua, todos foram, né? Convidados, né? Aí essas pessoas foram, né? Só que tinha uma pessoa lá no meio daquelas pessoas que estavam na bordas ali do cordeiro que não estavam com as vestes apropriadas para as bodas, né? Então essa pessoa foi tirada daquela festa e foi arrastada e jogada no vale, né? No abismo, né? E lá haverá choro e ranger de dentes, né? Que nem tem nessa parábola, né? Das bodas. Então, irmãos, o que eu falo para vocês é que não vai ser qualquer um que será arrebatado, né? O arrebatamento é coisa muito séria, não é brincadeira, né? Não é porque você faz as coisas para Cristo, que você está na igreja, que você ora, que você louva, que você prega, que significa que você será arrebatado, não, né? Para ser arrebatado a gente tem que estar preparado, né? A pessoa tem que estar limpo, tem que estar com as vestes limpas, né? Sem nenhuma mancha. E o arrebatamento é um chamado para as bordas do cordeiro, né? E quando a gente, nem o pastor falou esses tempos, né? E quando a gente tá no casamento, a gente faz um casamento, né? A noiva, o noivo faz um casamento, eles não escolhem, eles não convidam qualquer pessoa para o casamento deles, né? Porque se eles escolherem uma pessoa que era inimigo deles lá no passado, ou que tem algum sentimento assim, ou aquela pessoa passa uma sensação ruim, eles não vão convidar essas pessoas para o casamento deles de maneira alguma, né? Então, para ser convidado para um casamento, você tem que ser conhecido dos noivos, né? Você tem que ser, né, convidado, mandado o convite, né? Então, irmãos, para ser convidado para as bordas do Cordeiro, não será qualquer pessoa, não, né? E no sonho eu falava assim, Senhor, eu fiz tanta coisa, eu louvei, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E não fui arrebatado, isso aí. Então, irmãos, a gente tem que cada dia mais se santificar, porque para ser convidado para as bordas do Cordeiro tem que ser santo, tem que se santificar cada dia mais, né? E a dor que eu sentia ali de ver o meu Senhor, né? Falar que não.
é a pior dor do mundo, sabe? Eu senti muito no meu coração, né? Aí quando eu contei pro meu marido, eu fiquei chorando, porque a sensação é horrível, horrível, né? E aí, irmãos, eh, eu fiquei no sonho, né? E é tão engraçado que eu tive esse sonho, e no sonho eu tive o sonho do arrebatamento. Aí, quando esse anjo falou que eu ia já direto para o inferno, né? Misericórdia, Deus. Eu falei assim, meu Deus, tomara que isso seja apenas um sonho, porque se for realidade, acabou para mim. Acabou, não tem mais nem, não tem mais jeito, não tem misericórdia. Aí eu falei isso no sonho do arrebatamento, né? Dois sonhos, né? Um sonho dentro do outro sonho. Olha que coisa tremenda, né? E aí eu falei isso, aí nisso que eu falei isso, eu acordei do sonho, nesse sonho que eu tive. Eu não sei nem explicar, gente, é coisa de mistério, né? Aí eu acordei desse sonho do arrebatamento, né? Aí eu fui no sonho, eu conto pro meu marido, no sonho, eu contando pro meu marido tava tipo numa lanchonete, né? E eu falei pra ele assim, ô Danilo, eu sonhei que eu tava vendo o arrebatamento e eu não fui arrebatada. Eu vi Jesus e Jesus falou pro anjo que eu não ia ser arrebatada. E aí eu contando pra Danilo, e eu falei assim, e no sonho eu falei assim, tomara que seja apenas um sonho, tomara que não seja o arrebatamento agora. Porque se for, não tem mais nem jeito mais, né? Então, irmãos, aí eu pedi a Deus uma palavra, né? Para testificar esse sonho, né? Meu marido falou que era para mim contar, né? Porque no sonho eu encontrava com o diácono da minha igreja, o diácono Gesso, e eu perguntava para ele, ô diácono Gesso, eu tive um sonho com arrebatamento que eu tinha ficado, que eu via Jesus e o anjo que ia vir me arrebatar, perguntou para Jesus, por nação, né? Se ele podia descer para me arrebatar, né? E aí Jesus chega para esse anjo e fala que não, né? Então é a pior dor do mundo, irmãos, a gente ser deixado para trás, né? E aí eu falo para ele, né? Aí no sonho ele fala assim para mim, você sabe o que que é que Deus quer? Deus quer que você dê testemunho, né? Deus quer que você dê testemunho das grandes coisas que Ele tem feito em sua vida, né? Então, muita gente aí tem sido abençoada por Deus, né? A todo momento e não tem dado testemunho, né, irmãos? Então, meu marido falou assim, às vezes é Deus falando para você falar desse sonho, para você testificar, para você dar testemunho da sensação que é de ficar no arrebatamento. Então, gente, isso é muito sério, isso não é brincadeira.